uma vez, bom dia. A partir desse momento, nós estamos gravando a aula para que outros alunos possam acessar, né? O conteúdo que a gente está abordando nesse mês é o Excel. Da mesma forma que o Word e o PowerPoint, que nós também vimos aqui pelo Teams, né? Existem algumas limitações, né? Vão existir aí algumas situações, talvez que vocês não consigam. Quem está realizando pelo Teams ou então pelo celular vai ter um pouquinho de dificuldade, mas a ideia aqui é passar a ideia inicial do Excel, o básico do Excel, né, para que vocês consigam ter esse conteúdo e no momento oportuno aí, quando vocês ainda são primeiros anos, no ano que vem, quando tudo isso for restabelecido, né, a gente retomar as atividades, não sei se vai ser esse ano que vem, enfim, mas a partir do momento que a gente retomar as atividades presenciais, tem muitos conteúdos que a gente vai ter que retomar, né, de alguma forma, fazer tipo uma reposição, e muitos desses conteúdos que a gente está vendo aqui também em informática, a gente vai ter que refazer exercícios em sala de aula, ou seja, no laboratório, que é o local mais apropriado para vocês conseguirem absorver melhor esse conteúdo. Mas isso também não faz com que as aulas que a gente tem até agora sejam aulas inúteis. Pelo contrário, a gente consegue ter uma base, né? A gente consegue fazer algumas atividades que nos permitem pelo menos enxergar o básico da ferramenta, que é muito importante, né? É muito importante entender o funcionamento da ferramenta para eu poder evoluir para um Excel, um Word ou um PowerPoint avançado. Então, se eu não consigo entender a base, se eu não consigo compreender a base, eu não consigo avançar. E para a base, para que a gente consiga interagir ou compreender a base, mesmo estando nesse ambiente, é perfeitamente possível, né? Então, na semana passada, nós vimos a introdução, na última aula, me desculpem, nós vimos aí a introdução, né? Nós tivemos a introdução no Excel, onde os conceitos de célula, linha e coluna, porque o Excel nada mais é do que uma planilha gigante, né, gigantesca, que trabalha com o conceito de linhas e colunas. E tudo que você for fazer no Excel, primeiro você precisa compreender esse conceito, como que eu consigo, a partir do conceito de linhas e colunas, construir as minhas tabelas. E também da questão da formatação, que a gente vai avançar um pouquinho mais. Então, o Excel, ele permite que eu também faça que eu consiga formatar aí da maneira que eu preciso, né, de acordo com o que eu preciso reportar nessa tabela, formatar valores, números, com casas decimais, campos de percentuais, e por aí vai, né, ou mesmo textos. Então, tem muita facilidade que a gente consegue, né, e se vocês, eu acho que eu já falei isso na aula passada, mas se vocês prestarem atenção, como ele também é uma ferramenta do pacote Office, tem muita familiaridade entre essas ferramentas, então eles procuram manter um padrão, por exemplo, um padrão de menu no topo da tela, se eu tiver que mudar a cor de algum caractere, vai ser do mesmo jeito que eu faço no Word, faço no PowerPoint e também faço no Excel. Então, assim, as ferramentas, elas são separadas, mas se a gente for pensar bem, elas acabam sendo que integradas, né, quando a gente pensa nessa questão da funcionalidade. Para vocês terem ideia, a gente consegue, no Word, inserir um gráfico do Excel, por exemplo. Você consegue fazer as alterações como se você estivesse no Excel, num gráfico que esteja inserido no Word. Ou o PowerPoint também tem algumas funcionalidades, algumas coisas assim. Então, em algum momento, elas acabam conversando. Por isso, mantém-se esse padrão, né? De uso, de usabilidade, de acesso, né? Porque não adianta, se é do mesmo pacote, a não ser que o fabricante fosse outro, né? Mas se é do mesmo pacote, funções principais, funções essenciais, não tem por que ser diferente, né? Então,
eu vou começando aqui ao nosso assunto de formatação. Eu vou dividir minha tela com vocês e dessa vez eu vou acessar uma planilha no próprio Teams e depois eu vou falar um pouco da próxima atividade. Aliás, a atividade dos primeiros 15 dias, ou a primeira atividade deste mês, né? O dia de postagem, o último dia de postagem é hoje. E eu gostaria também de falar para vocês que, se vocês tiverem algum colega do grupo de vocês, de alunos, que está tendo alguma dificuldade para desenvolver a atividade, para postar aí para mim, me chamar, né, me falar, porque, de novo, eu não tenho bola de cristal, então eu tento sempre fazer ou postar uma atividade onde eu penso que todo mundo vai conseguir. E não é só penso porque eu acho que todo mundo vai conseguir, não. Eu fiz uma pesquisa, eu vi, por exemplo, que eu baixei o Excel no meu celular, eu fiz as atividades no meu celular, então é perfeitamente possível de se desenvolver aquilo. Agora, se o aluno tiver com alguma dificuldade, e ele não falar nada, eu não tenho como saber, né? Então, vocês, por favor, peçam para os seus colegas, se tiverem dificuldades, se estiverem tendo dificuldades com a atividade, para me procurar. Vou dividir minha tela com vocês, dividir não, compartilhar, né? E vocês me digam se estão conseguindo ver aí agora a tela de reunião aí do Teams, por favor, sinalizem. Sim. Sim, ok. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês uma planilha, como vocês podem ver aí, eu estou no Teams, e eu vou abrir uma planilha que eu baixei aqui para a gente poder conversar sobre os assuntos de hoje. Depois eu até vou deixar essa planilha como modelo, não sei, depois eu vou pensar, ainda estou terminando a tarefa, mas a ideia é deixar para vocês de modelo e também fazer aqui para que vocês consigam perceber que a gente também consegue usar o Teams, né? Quer dizer, o mesmo Teams que eu tenho aqui, o mesmo... Eu estou dentro do ambiente que vocês também acessam. Então, se eu consigo fazer aqui, né? Tanto celular quanto computador, tudo que eu fizer aqui, vocês também vão conseguir. Quem está acessando pelo Teams, né? Quem não está baixando no computador, por exemplo. Então, a ideia, ou o assunto de hoje, a gente vai continuar nessa questão da formatação. Na semana passada, eu peguei essa mesma planilha e comentei sobre as expressões numéricas, por exemplo, que a gente tem, que a gente trabalha na matemática, a hierarquia das operações na matemática, ela se mantém no Excel, né? Então, se você trabalha com parênteses, colchetes e chaves numa expressão, e você tem a hierarquia das resoluções, inclusive eu postei aí nos exercícios algumas situações onde tinha um parênteses ou não tinha um parênteses para retornar um resultado. Se eu quero modificar o retorno ou o resultado dessa expressão matemática, eu vou trabalhar com parênteses, porque tudo que está dentro do parênteses vai ser resolvido primeiro, né? E se eu não tiver nada entre parênteses, a hierarquia aí vem dos sinais, né? Das operações matemáticas, multiplicação, adição, divisão, subtração, né? Então, o Excel mantém essa hierarquia. E aqui, eu gostaria apenas de mostrar para vocês que vocês já sabem, mas eu vou reforçar, né? Os sinais comuns da adição e multiplicação, que vocês já conhecem, né? Na multiplicação é o asterisco também, que eu acredito que não deva ser novidade para vocês nesse mundo, mas na multiplicação é o asterisco, e na divisão eu utilizo a barra. A ideia de mostrar aqui numa planilha, porque é justamente o que mais a gente vai fazer, o que mais a gente vai trabalhar no Excel é com planilha, com tabelas, né? A gente vai formatar tabelas. E formatamos tabelas pequenas, tabelas que às vezes não fazem muito sentido as funções do Excel, porque a gente só olha a quantidade de informações que a gente tem aqui, mas é claro que isso é para que vocês fixem o conceito, porque quando a gente está falando de Excel, já que ele tem aí, a gente viu na aula passada, que ele tem uma possibilidade aí quase que infinita, né? Claro, não seja infinita não, mas é muita planilha, é muita linha, muita coluna que eu posso trabalhar. Então,
se você está trabalhando com um mar de informações, aí você começa a perceber que as funções que foram criadas são realmente muito úteis, né? A ideia aqui hoje para vocês que eu gostaria de mostrar, até porque nós vamos ter uma atividade em relação a isso, né? São outras funcionalidades. Então, voltando aqui no menu, como eu falei, estava falando lá para vocês, nós temos aqui um menu muito parecido com o do Excel, com o do PowerPoint ou com o do Word, né? Então, eu tenho aqui todas as funcionalidades, por exemplo, de cor de letra. Eu posso sempre mudar a cor da letra que eu quiser, né? Como no Word, como no PowerPoint. E outras funcionalidades aqui, né? Esse mesclar, se eu procurar isso no Word, eu vou ter, quando eu monto uma tabela, nós trabalhamos com isso, e eu quero ali colocar um cabeçalho, então eu vou ter também essa função de mesclar, da mesma forma que no PowerPoint também tem esse mesclar, se eu usar uma tabela lá. Então, vejam que isso acaba se conversando. E aí, cada uma dessas ferramentas também vai ter algumas funções ou funcionalidades que são particulares delas. Por exemplo, o Excel tem aqui a formatação de células, né? Que é o conceito principal, primordial no Excel. Célula. Célula é cada um desses retângulos aqui que são referenciados ou entendidos no Excel pela linha, número da linha e letra da coluna. Também vimos isso na aula passada, mas só reforçando agora. Então, essa formatação de célula é importante, porque eu posso trabalhar, eu posso fazer um texto, claro que o Excel não é para isso, mas eu posso usar o Excel todo formatado como texto, por exemplo, que daí aqui na formatação seria o geral ou até mesmo o texto, né? Mas ele não é para isso, só que é possível. Então, se eu quiser fazer um cálculo dentro de um determinado intervalo numa coluna no Excel, todas as informações dessa coluna, né? Só não ao cabeçalho ou o intervalo aonde eu quero aplicar esse cálculo, ele tem que estar formatado como um número, como um valor, né? Com moeda, sei lá, depende seja lá qual for o cálculo que é para ser feito. Bom, então, a gente viu, na aula passada, esses sinais, a gente viu que as referências aqui, elas trabalham, né, já colocando aqui, quando eu quero sinalizar para uma determinada célula, eu uso linha e coluna, né? E quando eu vou fazer algum cálculo no Excel, seja utilizando as linhas ou colunas, ou seja utilizando funções, eu sempre inicio com um sinal de igual. Então, na célula posicionada, vocês podem ver que aqui em cima, ele mostra exatamente o que é que tem nessa célula, né? Ou qual é o tipo de cálculo que está sendo aplicado que me retorna esse valor. No caso aqui, eu posso ver que está sendo multiplicado o valor unitário, que é a coluna D, pela quantidade, que é a coluna E. Então, a cada uma dessas células, eu vou ter aqui as referências. Então, D3, E3, D3 vezes E3, né? Coluna D, linha 3, vezes a coluna E, linha 3. E assim, eu posso ver nas outras células também. Se eu quiser realizar o total, já vimos também na aula passada, eu posso usar direto a função ou posso usar o símbolo aqui da autossoma. Então, automaticamente, ele me mostra aqui e ele já coloca, se vocês perceberem aqui em cima, a função que a gente viu na semana passada, que é a de soma. E o intervalo. Tem algumas perguntas, alguns questionamentos em relação a essa formatação aqui do Excel. Por isso que a primeira atividade, ela foi mais textual, né? Para vocês colocarem lá e ver como é que funciona. Então, aqui, se eu colocar uma vírgula, ele pode dar um erro, a não ser que eu queira somar. Se eu quiser somar células específicas, eu posso limitar aqui por vírgulas, mas aí eu tenho que dizer quais são. E se eu quiser somar um intervalo, tem que ser 2 pontos. Então, eu vejo aqui, de F3 a F11, ele me mostrou aqui essa soma. Muito bem. Aqui, a média, né, é uma outra função do Excel, que também nós vimos na semana passada, mas vamos implementar, vamos usar um pouquinho mais essa função, que, de novo, conceito, toda vez que eu quiser utilizar uma função no Excel,
começo com o sinal de igual. E quando eu começar a digitar qual é a função que eu quero utilizar, ele já me carrega automaticamente, né? Dando 2 cliques, ele mostra para mim quais são os parâmetros dessa função, né? Então, vejam, o Excel, ele também tem um menu, vamos dizer, um menu não, um help, né? Embutido em cada uma dessas funções. Então, a média, aqui eu quero calcular a média da coluna F, desde a linha 3 até a linha 10. Então, é exatamente isso que eu vou dizer, né? Ou que eu vou informar para o Excel. Desde F3, assim que você digita a célula que você quer trabalhar, ele já sinaliza automaticamente na planilha, como vocês podem ver aí. E aqui, o 2 pontos diz, ou significa dizer, de F3 até onde? Então, 2 pontos é até, eu quero, nesse caso aqui, até F10. F10. E fechar o parênteses, porque isso é tratado como uma expressão. Se você não fecha esse parênteses ou digita de alguma forma incorreta essa funcionalidade aqui, ele vai aqui mostrar uma tela de erro e você tem que refazer. Simplesmente fechando o parênteses, já está tudo certinho, ele me mostra ali qual é a média. A média significa a somatória de todos esses valores dividido pela quantidade total aí de elementos ou de produtos, ok? Curiosidade, né? Se eu começar a digitar aqui essa mesma função média, vejam bem, se eu não colocar o acento, ele traz ou as funções relacionadas a me, que começa com me sem acento. Então, esse med não é média, é mediana, que é um outro cálculo matemático aqui, né? Que a gente utiliza também, que vai dar uma outra situação aqui. Então, se eu quero a média, eu tenho que usar o acento. E aí ele já traz ali a média, tá? Isso é uma curiosidade interessante no Excel. No caso da função máximo, da mesma forma, máximo tem acento. Então, igual M máximo. A função máximo retorna o quê? O maior valor dessa coluna. Também falamos disso na semana passada. Essa função, ela é importante, de novo, quando eu tenho aí um mar de informações de onde eu preciso abstrair o valor maior, né? Então, de novo, eu posso trabalhar um determinado intervalo, né? Ou entre dois valores, que não faz muito sentido. No caso do máximo, é aí uma coluna aí com muitas informações mesmo. Mas o conceito é o mesmo. Então, ele vai me retornar o quê? Qual é o valor maior aí? Qual é o valor máximo de vendas que eu tive, por exemplo, nessa coluna? E da mesma forma, temos o mínimo, né? De novo, o acento, ele me traz ali mínimo, ok? Então, a função mínimo, opa, desculpe. Vamos lá. Igual mínimo. Da mesma forma, ele vai me trazer o quê? O menor valor também dessa coluna aí. Tá lá, tá? Agora, essas funções que a gente trabalhou, ou que eu mostrei para vocês rapidamente aqui, são funções matemáticas, sim, nesse sentido, mas no Excel elas são agrupadas por categorias. Essas funções são as chamadas funções estatísticas, né? Agora, a gente vai trabalhar rapidamente com uma função muito interessante, que é o se, ou if na programação, que serve para que eu consiga determinar aí certos valores, ou dizer para o Excel o que eu quero enxergar naquela coluna. Vamos criar aqui uma coluna decisão, por exemplo. Decisão significa o seguinte: eu vou comprar todos os produtos que estiverem, sei lá, que forem menores ou iguais a R$10, por exemplo. Estou sem dinheiro, então só vou comprar os mais baratos, tá? Então, eu quero que nessa coluna o Excel coloque para mim automaticamente se aquele item custa R$10, então é aquele que eu vou comprar. Tem outras formas muito legais de fazer isso, que é o básico, né? Então,
eu vou usar o se. O que é o se? Se é uma condição, né? Se chover, eu não vou para a praia, por exemplo, né? Mas é uma condição muito utilizada na programação. Como é que eu uso uma função lógica? Era uma das funções dentro da categoria lógica, assim como média, máximo e mínimo, são funções dentro de categoria estatística no Excel. Bom, da mesma forma, igual e. Vejam que ele já traz ali para mim, né? E olha que interessante, né? Olha que interessante, ou vamos entender como é que funciona. Todas as funções, elas têm aí os parâmetros que você precisa informar para que ela funcione corretamente. Nesta função aqui, lógica, eu preciso inicialmente ter o teste lógico que eu quero fazer. Então, qual é o teste lógico que eu quero fazer? Bom, eu quero comprar todos os produtos cujo valor unitário seja menor ou igual a R$10, tá? E onde é que está essa informação de valor unitário? Na coluna D, ok? Então, começando ali de D3, eu quero que, se D3 for o quê? Menor ou igual a 10, tá? Então, esse é o meu teste. Percebam que aqui, o que vem logo depois desses testes, né? Ou o Excel trabalha assim, dois pontos vai definir o intervalo, e o ponto e vírgula vai definir um próximo comando. Na programação também é assim. Então, ponto e vírgula. O que é que eu quero que aconteça? Então, agora percebam, no primeiro espaço está escrito valor ser verdadeiro. Então, se isso for verdade, o que é que eu quero que o Excel mostre nessa célula? Eu quero que ele mostre a palavra sim, eu vou comprar. Nesse caso aqui, eu coloco entre aspas, porque é um literal, é um caractere. Mas se fosse um número, se eu quisesse que retornasse um 10, alguma outra coisa aqui, ou ainda que fosse feito um outro cálculo, eu também poderia colocar. Então, dentro de uma função, eu posso colocar várias situações, né, que me atendam aí. É uma programação até muito mais complexa, mas vamos, como eu disse, entender o básico. Então, eu quero que volte sim, se esse valor for verdadeiro. E o próximo intervalo, quando eu digito um ponto e vírgula, ele já pulou o segundo intervalo. Então, se isso for falso, se isso for mentira, ou se não for verdade, o que é que eu quero que retorne? Eu quero que retorne um não. Eu não vou comprar, né? Então, não, fecho aspas. E, como eu falei, como isso daqui é uma expressão, ou uma expressão não, desculpe, é uma função do Excel, você tem que respeitar como a função está construída. Então, no final aqui, eu tenho que fazer o quê? Fechar o parênteses. Vamos fechar e vamos dar Enter para ver se funcionou aqui. Então, percebam, custa R$22, então eu não vou comprar. E agora, como é que eu faço para o restante dessa coluna? Bom, tem duas formas. Você pode ir repetindo aqui, copiar essa forma aí colando, ou você pode usar essa funcionalidade aqui, que é arrastar para que ele se repita por toda a extensão, tá? E aí, se vocês perceberem, ele marcou sim para essa linha, que é exatamente o que nós perguntamos, tá? Ou o que nós queríamos que ele retornasse. Olhando assim, de novo, são poucas informações, professora. Eu consigo ver que são 2 produtos. Agora pensa isso no mar de informações, tá? Tem outras formas muito legais, né? Eu, falando do Excel, de programação, sou suspeito que eu sou da área. Mas muito legais você brincar com isso aqui, que é trabalhar com essa parte aqui, ó, formatação condicional. Então, tem como você fazer isso que eu fiz aqui na mão, que foi colocar amarelinho, você tem como montar para ele mesmo colorir para você toda vez que ele achar. E aí a gente trabalha aqui com a formatação direto da tabela, direto da planilha. São funcionalidades do Excel. Mas, de novo,
entendeu o conceito inicial, o conceito básico aqui, consegue fazer todo o resto. Por último, eu queria falar para vocês que as planilhas, né, bonitas que aparecem por aí, a gente usa alguns tipos de formatações, por exemplo, colocando um fundo aí branco, né, e depois dando uma configuradinha básica aqui, colocando aí umas gradezinhas, né? Essa daqui é uma funcionalidade muito que eles pedem, que a gente vê em muitas planilhas aí. O que acontece? Eu coloquei branco em toda essa parte aqui do Excel. É diferente de você colocar sem fundo, né? Que era como estava, sem preenchimento, volta ao normal. Isso aqui é só para vocês saberem aí, para brincar um pouquinho, tá? Então, pessoas, era isso que eu queria passar para vocês sobre o Excel hoje. E aproveitando, eu queria dizer o seguinte, falando rapidamente agora da próxima atividade, da próxima tarefa. A primeira eu fiz em forma de formulário, né? No formato de formulário, acho que é melhor. Mas essa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês, eu vou criar uma planilha aqui no Teams mesmo, né? Porque aí eu acredito que todo mundo que vai acessar mesmo, que vai acessar por celular, vai enxergar a mesma coisa que vocês estão vendo aí e que eu estou vendo aqui. Estamos no Teams, né? Então, todo mundo vai conseguir abrir a planilha no Teams e fazer. E quem faz no computador normal também vai conseguir baixar e fazer por lá. Eu só vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Bom, alguma dúvida sobre o Excel? Alguém quer perguntar alguma coisa, aproveitando que a gente está nessa página? Podem ficar à vontade. Não tenho nenhuma dúvida. Perfeito. Então, vamos seguir o bar. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que vai ser a próxima atividade. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu postei aqui, né? É tanta coisa que a gente faz. Ah, me ajuda. Eu ainda estou montando essa atividade. Então, qual que é a minha ideia agora, né? Para a gente poder praticar um pouquinho disso que eu acabei de falar. Essa primeira planilha, então, como eu falei, quando você fala em planilha Excel, pode ser um arquivo só com N planilhas aqui, né? Como vocês podem ver aí no rodapé da página, está escrito exemplo, cálculo IMC, cálculo vendas, cálculo notas. Então, você pode ter um único arquivo Excel com trocentas planilhas. Então, essa primeira planilha aqui é a tabelinha que eu estou usando ali para exemplificar para vocês, que depois eu acho que eu vou passar para cá o que eu fiz ali, para vocês poderem implementar. Mas a minha ideia é fazer o seguinte, e aí eu vou pedir para vocês, assim que a atividade estiver postada, quem puder fazer o favor de acessar, só ver se consegue enxergar direitinho desse jeito, e aí me reportar algum problema, eu ficaria grato, né? Quem está assistindo essa aula, não sei se vai ser possível. Mas a ideia é a seguinte, é colocar para vocês aqui algumas planilhas, criar algumas planilhas, né? E aqui, o que vocês estão vendo aqui, né? O exercício com essa fórmula, tá? O exemplo aqui, é uma figura que também o Excel permite. De novo, essas situações acabam sendo iguais, né? No Excel, no PowerPoint, onde você também pode, no Excel, no Word, no PowerPoint, onde você perfeitamente consegue também inserir figuras. O Excel é a mesma coisa. Então, isso daqui, ó, é uma figura. Essa figura mostra o quê? A tabela que tem que ser construída, que eu já iniciei aqui, né? E a fórmula, no caso, que tem que ser aplicada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar essa planilha, e aí tem aqui o cálculo de vendas, que é uma outra planilha, cálculo de notas. Agora resolveu travar. Vamos, meu filho. Ou eu que não fiz nada mesmo, agora eu não me lembro. Enfim, mas a ideia... tá aqui. A ideia é disponibilizar para vocês esse arquivo com essas planilhas pré-formatadas e a partir do exemplo ou da figura que eu vou colar aqui, né? E aí vou colocar a descrição, talvez alguma informação escrita aqui, vocês desenvolverem essas planilhas. Porque, gente, é assim, ó, o Excel não tem muito o que fazer, tá? É você arregaçar as mangas
e usar, entendeu? Não tem muito o que fazer, né? A minha preocupação maior nesse momento é que vocês consigam desenvolver aí o mínimo e conseguir ter essa percepção de como a ferramenta funciona. Então, eu acho que se eu colocar aqui dentro, a ideia do formulário inicial foi só para a gente ter uns conceitos iniciais, né? E mesmo assim ter uma tabelinha já lá no final que o pessoal fez, então já tem um pouquinho aí de prática de planilha, mas aqui é para a gente trabalhar mais com essa formatação, né? Com essas formatações que eu passei agora. Inclusive, algumas dessas planilhas vai pedir para vocês mesclarem, por exemplo, aqui, ó, onde está escrito peso das alunas, é uma célula que foi mesclada. Então, eu pego as quatro, junto as 4 colunas aqui, nessa primeira linha, e clico nesse mesclar, que é uma funcionalidade também que vocês vão conseguir fazer perfeitamente aqui. E aí, tipo de letra, aí como quiser, ou então formatar como está mesmo pedindo no modelo, tá? Não fugir muito do modelo, mas brincar bastante aí, de repente, fazer umas coisas legais aí, se vocês conseguirem, né, dentro das limitações de vocês, é claro, tá? Eu acho que não vai ter problema. Mas assim que eu postar a atividade, eu vou pedir principalmente para quem está na minha aula hoje, acessar assim que perceber que eu postei e me mandar um feedback lá, pode ser no particular, pode ser postado lá no canal mesmo, onde vocês quiserem. Professora, eu estou conseguindo acessar, consigo, aqui para mim apareceu legal, eu consigo, de repente, reproduzir alguma coisinha aqui, não sei, não precisa fazer atividade, é só abrir, vocês fazem o tempo de vocês, é só abrir e me dar um ok, que vocês conseguiram realmente abrir, olhar e deu para entender o que é para ser feito, tá bom? Gostaria, se vocês puderem, né, fazer esse favor, claro, ok? Pessoas, eu acho que é isso, então. Eu gostaria de deixar aqui com vocês. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Eu gostaria de falar para vocês, né, que o curso está sempre à disposição de quem precisa, né, de quem tem dúvida, dentro do possível, eu estou sempre no Teams. Eu gostaria de dizer que, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, algum problema com a minha atividade, por favor, não deixem assim para falar muito lá na frente. Claro, a gente vai dar um jeito, né? Ninguém vai ser prejudicado, a gente vai dar uma tarefa, uma atividade para complementar. Mas se conseguir falar antes, também ajuda, professor, né? A gente tem N outras coisas para fazer, mas eu entendo aí o tempo de cada um e me coloco aí à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação a esse conteúdo. Muito importante, vocês vão trabalhar bastante com isso, quem for trabalhar em escritório, mesmo que seja marketing, mas vai precisar, tá? O Excel, ele não tem essa de área X ou Y, né? Se você precisar no escritório usar um computador, só se você não usar o computador, for trabalhar na roça, não sei, né? Mesmo a roça já está umas tecnologias aí que algumas coisas você precisa aprender. Então, é muito importante, tá? Uma ferramenta muito importante. Espero que vocês tenham gostado da aula e abro agora para vocês colocarem aí algumas dúvidas, críticas, sugestões. Fiquem à vontade, vamos lá. Beatriz, Stephanie, Felipe, Marina, Paloma, Lavínia, fiquem à vontade. Por enquanto, tá tudo certo, professora. Stephanie. Sem dúvidas por enquanto, professora. Felipe. Felipe? A gente não pode falar, né? Às vezes, não sei. Marina? Tudo certo, professora. Até agora. Paloma? Ok. Paloma? Até agora tudo certo, professora. Lavínia? Tá tudo certo, professora. Ok. Então, pessoas, por favor, dúvidas, me procurem e incentivem os amigos de vocês a assistirem a aula e procurar pela professora para tirar dúvida. Estou aqui à disposição, só não consigo ajudar se chegar
o último segundo lá, que a gente já postou nota, já está avaliando, fica muito complicado também para o professor. Mas eu estou à inteira disposição de vocês. Fiquem à vontade de me procurar aí, postem a mensagem que eu respondo o mais rápido possível, ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Oi, pode falar. Não, é que o Excel com o celular, eu testei ele, né? Uhum. E eu achei um pouco complicado algumas funções. Uhum. Mas você conseguiu fazer a atividade, não? Eu estou fazendo, eu vou fazer. Tá. Vamos fazer assim, então, se você tiver algum problema aí, inclusive, é muito importante esse retorno, acho que mais o pessoal do celular mesmo, né? Porque o pessoal que tem o computador, acho que é mais fácil. Vamos fazer assim, Lavínia, você me reporta, tá? Você talvez seja a minha base aí, então, para acessar esse pessoal do celular. Então, eu vou pedir para você, principalmente você, acessar essa nova atividade quando postada, e me falar lá se você consegue ver, se você consegue montar, se você consegue interagir com a atividade no celular. Tá bom, Lavínia? Ok, professora, obrigada. Nada. Tudo bem? Beatriz, você quer falar? Não? Tá piscando aqui? Não? Não, professora. Ok. Então, pessoas, podemos encerrar? Sim. Ok. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Boa semana e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau. Boa semana, professora. Boa semana, professora. Tchau. Tchau.